Olá, irmãos, olá, amigos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Cajati. Hoje nós estaremos realizando a nossa lição da revista Marcas no Ser. Estamos estudando essa revista aqui da editora cristã evangélica e estamos na 13ª lição, que fala sobre Deus, a liberdade e o mal. Uma lição muito bonita, que nos coloca na condição de homens livres, e o que muitas vezes nós questionamos sobre as ações de Deus no mundo. Seria Deus justo? Deus nos ama mesmo com tanta maldade? Deus existe? Então, essa lição ela traz assim, ela vem de encontro, essas questões que muitos de nós, muitos de vocês podem ter no seu coração, e que Deus possa nesse dia falar ao seu coração, responder algumas questões e trazer mais firmeza ao seu coração, tá? Mais fé a cada dia na sua palavra, nas suas promessas e principalmente na sua existência, Porque Deus existe, é bom e Ele quer o melhor para cada um de nós. Então, essa lição, ela nos traz coisas maravilhosas, a respeito desse assunto. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, Pai, que o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. E pedimos, ó Deus, a unção do Espírito Santo do Senhor nesse dia, sobre essa lição que vamos estudar, Pai, que o Senhor possa ministrar no nosso coração. Fala conosco, ó Deus, revela-se a nós, ó Pai, e conforta os nossos corações em meio a dificuldades, a dores e muitas vezes, ó Deus, desespero, Pai, aflições por conta de situações que o mundo está passando, mas que diante da Tua palavra, ó Deus, nós possamos nos sentir confortáveis, ó Pai, nós possamos nos sentir consolados, ó Deus, sabendo que nós estamos seguros, ó Deus, em Tuas mãos, que é o Deus Todo-Poderoso. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, esse é o nosso versículo-chave, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, que diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quando falamos, das questões a respeito da existência de Deus, essa é uma palavra, muito interessante, que Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não faria algo que viesse contradizer o que ele é, viesse contradizer a sua própria essência, o seu próprio caráter. E existem, assim, muitas questões, a respeito disso, porque principalmente os ateus, eles questionam Deus, o que põe, na verdade, muitas vezes dúvidas na cabeça das pessoas com relação à existência de Deus, é exatamente a existência do mal, Então, se por um lado nós sabemos, muitos teólogos e filósofos ao longo da história nos trazem afirmações sobre a existência de Deus, como, por exemplo, a ideia de Deus inclui uma série de atributos que o definem como um ser superior a tudo. Ser Deus, o que é ser Deus? O que é ser Deus? O que nós definiríamos como Deus? Deus seria, então, um ser totalmente poderoso, um ser totalmente sábio e um ser totalmente bom. Isso definiria a palavra Deus, um ser completo. Um ser só é superior a tudo se ele o for em todas as possibilidades imagináveis. Então, além dele ter que ser tudo isso, ele ainda tem que ser em todas as possibilidades e em todos os mundos possíveis, em todas as possibilidades.
Ateus afirmam que se o mal existe, ou Deus não sabe disso, e aí ele não é então onisciente, ou não pode eliminá-lo, então ele não seria onipotente, ou não quer eliminá-lo, e isso o tornaria não totalmente bom, né? Essa é um grande questionamento por parte dos ateus. Deus existe? Será? Então, se ele existe mesmo, por que existe o mal? Né? E se o mal existe, por que ele não elimina? Porque ele não pode? Porque ele não consegue? Ou ele não quer porque ele não é totalmente bom? Então, começa um confronto a respeito da existência do mal e da essência de Deus. E esse é o foco, né, da lição de hoje, esclarecer um pouco a respeito disso. Plátino mostrou logicamente que não há qualquer incongruência entre a existência do mal e a essência de Deus, pois isso significaria aceitar que Deus pode fazer algo logicamente impossível, como um ser humano livre que não possa escolher o mal. Então, se Deus é bom mesmo, como ele faria, né, para deixar o homem livre para escolher entre ele e o que não é ele? Então, até nisso, né, Deus tem propósitos, Deus mostra a sua bondade, Deus mostra o seu amor, e não há qualquer dificuldade em entender isso. E nós vamos para a Bíblia com uma história muito conhecida que aconteceu lá há muitos anos atrás, né, quando o povo foi liberto do Egito, né, por Moisés, e o povo estava lá no deserto. Você vai encontrar essa história lá em Êxodo 32. Assim, o povo, ao ver que Moisés demorava em descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então o povo diz assim, ó, esse Moisés que nos tirou do Egito, ou seja, eles haviam esquecido completamente quem havia os tirado do Egito. E aí respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o teu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês do Egito. Então Deus repetiu a cena, né, verbalmente ali para Moisés, dizendo o que estava realmente acontecendo. Ele falou assim: olha, tá feia a coisa, né? Desce que o povo se desviou. E aí, disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse é um povo obstinado. Em algumas versões diz, é um povo de dura cerviz. Então Deus estava ali mostrando para Moisés uma situação que realmente desagrada o coração de Deus, porque Deus havia libertado o povo de uma forma milagrosa, estava mantendo o povo ali no deserto, e naquele momento, naquele exato momento em que o povo estava adorando um bezerro de ouro, era um momento onde Deus estava firmando uma aliança entre ele e Moisés, né, entre ele e o povo, através de Moisés, trazendo para Moisés, trazendo para o povo as leis, trazendo para o povo uma nova era, uma nova fase, né, para aquele povo que havia saído daquela escravidão. E o povo simplesmente esqueceu de tudo que o Senhor fez
e se voltou para a adoração de um ídolo. Uma situação muito triste. Realmente eu imagino como Deus estava entristecido com aqueles a quem ele havia feito uma promessa tão linda, né? De além da libertação, Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel. Ele havia prometido uma herança para o seu povo. Ele havia prometido que aquele seria um povo abençoado por onde estivesse. Ele havia prometido desde os seus antepassados, lá desde Abraão, de Isaac e de Jacó, ele havia prometido uma grande nação, uma grande e abençoada nação, né, que seriam descendentes desses teus servos do passado. E essa era a nação a quem Deus iria cumprir a sua promessa. E agora eles estavam ali diante de um bezerro de ouro, esqueceram tudo que Deus havia feito em sua trajetória, em sua história, e passaram ali a adorar aquele bezerro de ouro. Bezerro de ouro era um dos deuses do Egito, então eles estavam ali voltando, né, ao vômito, voltando às coisas que realmente desagradam no coração de Deus. Mas o foco, né, aqui é exatamente Deus colocando Moisés diante dessa situação que a nossa lição de hoje fala, né? O homem ele tem liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre Deus e o que não é Deus, né? Deus não é um ditador. Nós não somos obrigados a servir a Deus, mas nós sabemos que servi-lo é sempre a melhor opção. E Ele nos prometeu coisas boas, Ele nos prometeu bênção, Ele nos prometeu herança para o servi-lo, para quem o serve. E aí essa história coloca aqui Moisés nessa encruzilhada da vida, né? Onde ele precisa decidir entre o que é bom e o que não é. E aí Deus diz assim para ele: deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Eu acredito que assim foi até de uma forma irônica que Deus falou. Sabe quando a pessoa está brigando ou está discutindo com alguém e aí ela fala assim: me segurem, senão eu vou, né? Eu vou partir para a briga, eu vou partir para a violência. E na verdade ninguém estava segurando, mas a pessoa faz de uma forma como se dissesse: você pode me impedir, né? Você pode fazer algo para que me impeça de seguir em frente com a minha ira, com o meu furor. E aí, como se Deus tivesse dito isso para Moisés: deixe-me e que eu vá e destrua. Quem é Moisés para segurar Deus? Mas Deus quis colocar Moisés nessa situação de decisão, numa escolha. E ele então diz assim: olha, deixa eu ir lá e destruir o povo. E aí eu vou fazer de você uma grande nação. A promessa que eu tenho, ela vai continuar se cumprindo na sua vida. E aí talvez muitas pessoas, né, com o ego um pouquinho mais inchado, diriam assim: então tá bom, né, que o povo deixa para lá, né, se tiver que destruir, então que destrua, mas vai poupar a minha vida e eu vou ser alguém de fama. Mas Moisés teve a humildade de reconhecer que Deus tem um propósito e que se ele estava fazendo algo, se ele estava permitindo que uma história se desenrolasse daquela forma, ele tinha o controle de tudo e ele sabia aonde isso tudo ia dar. E aí a resposta de Moisés foi assim, de uma humildade muito grande, de uma submissão à vontade de Deus, de um entendimento de Deus, de alguém que realmente tem intimidade com Deus. E aí Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Então Moisés devolve para Deus e diz assim: não é o meu povo, eu não tirei eles do Egito. Ele é o teu povo e o Senhor os tirou do Egito. Porque Deus colocou Moisés numa situação em que ele pudesse assumir
porque o povo lá embaixo falou isso. Moisés nos tirou do Egito, né? Moisés nos trouxe até aqui, agora sumiu. Então Deus disse a mesma coisa para Moisés: olha, o povo que você, o seu povo que você tirou do Egito, está lá embaixo praticando orgias e sacrifício a outros deuses. E aí Moisés diz assim: Senhor, o teu povo que o Senhor tirou do Egito, né? Com um grande poder e forte mão. Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Então Moisés estava preocupado também com a fama, né, com aquilo que iriam falar a respeito do Deus, né, não de Moisés. Ele se excluiu naquele momento. E ele falou assim: Senhor, o que vão falar do Deus que tirou o povo do Egito para matar eles aqui? Então não foi esse o propósito de tirar o povo de lá. Lembra-te dos teus. Aí Moisés também relembra, né? Além da humildade de se colocar numa posição de submissão ao Senhor, numa posição de servo, né? E, e numa posição de reconhecimento de que Deus tem o controle e sabe o que é melhor, ele ainda também relembra as promessas do passado, né? E ele diz assim: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, os quais jurastes por ti mesmo: farei que os teus descendentes sejam numerosos como a estrela do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a tua herança para sempre. Então Moisés também tentou relembrar ali durante aquele diálogo com Deus, dizendo assim: lembra daquela promessa que o Senhor fez? Não pode quebrar essa promessa, né? Não, eu sei que não há possibilidade de quebrar. E aí voltamos para o nosso versículo chave. O Senhor não pode ir contra Ele mesmo, né? Ele não pode falar nada que vá contra Ele mesmo. Então, e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas suas mãos as suas tábuas de aliança, da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Aí, irmãos e amigos, nós vamos ver assim, muitas vezes Deus nos dá condições de decidirmos o que queremos para a nossa vida. Porque às vezes nós nos colocamos numa posição de juiz de Deus. E às vezes a gente olha para o mundo, ou sei lá, para a nossa vida, para a nossa profissão, para a nossa família, para a situação onde nós nos encontramos e questionamos: por que Deus está permitindo tudo isso? Espera aí, será que não tem uma outra opção? Acho que Deus deveria ter feito diferente. Estamos passando por uma luta mundial, né, contra uma doença. E será que Deus não poderia fazer diferente? Não poderia mudar tudo? Então, às vezes, nós olhamos para essa história e nos perguntamos: o que eu faria no lugar de Deus? Se estivesse na minha mão, como esteve ali na mão de Moisés, Deus colocou para ele, né? Se estivesse na minha mão decidir sobre a história da humanidade, o que eu faria? Será que eu faria diferente? Será que o mundo seria melhor? Será que as famílias seriam mais felizes? Será que as pessoas seriam mais saudáveis? Será que eu tomaria decisões mais eu tomaria a decisão certa a respeito de todas as coisas? Será que Deus não sabe o que está fazendo? Será que ninguém instruiu Deus corretamente para ele fazer ou para ele permitir as coisas como estão acontecendo? E aí a gente olha assim para o mal que o mundo está vivendo hoje, para as dificuldades, para as lutas, para as tristezas que estamos passando, e nós perguntamos: onde está Deus? Deus existe mesmo? Deus, por que Deus não muda tudo isso? Por que a história não é diferente? E aí ele nos traz diante de uma história como essa e fala assim: meu plano com vocês não mudou. Eu tenho promessas para o meu povo e eu vou cumpri-las. E as lutas, as dificuldades que estamos passando, elas são resultado de uma decisão nossa. O que nós passamos de dificuldade já foi resultado de uma decisão nossa. Deus não trouxe sofrimento porque lhe é agradável aos olhos ver os homens sofrendo, mas ele disse que existem dois caminhos,
e o homem escolheu o mal. Então ele poderia ter colocado ali para Moisés, ele colocou para Moisés essa decisão: Moisés, você pode, eu posso agora destruir o povo, eu tenho poder para isso. Vamos começar de novo. Vamos zerar, né, o relógio aqui e começar uma nova história. E eu vou começar essa história com você. E aí Moisés tomou a sábia decisão de interceder pelo povo, de clamar pelo povo. Qual tem sido a minha e a sua postura diante do que o mundo tem passado? Será que nós estamos julgando Deus? Nós estamos colocando Deus no tribunal? Ou nós estamos intercedendo pelo mundo, estamos intercedendo pelo povo, reconhecendo que a situação que estamos hoje deu-se por uma tomada de decisão errada que eu e você fizemos, em seguir um caminho sem Deus, em fazer coisas que não agradam o coração do Pai. Porque seguir a Deus é viver todo o seu caráter no dia a dia. E o que Moisés tinha nas suas mãos era o poder de decidir zerar a história e começar tudo de novo. E aí o que muitas vezes os ateus, né, que nós lemos aqui, eles querem é fazer isso, zerar a história e começar tudo de novo. E dizer assim: Deus, derrota o mal, destrua tudo o que é mal. E então começaremos tudo de novo. E aí eu pergunto assim: se Deus correspondesse, né, respondesse esses ateus de forma como eles gostariam que fosse, será que seria a melhor opção? Se Deus resolvesse destruir o mal, quem seriam destruídos? O seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu amigo, você, eu, a nossa família. Essa seria a melhor decisão de Deus? Porque nós somos maus. Nós somos errados. Nós temos no nosso coração uma tendência para o mal. Qual seria a melhor decisão? E aí quando Deus falou assim: vamos destruir todo mundo. E Moisés viu que aquele povo era o povo que ele amava, era a família dele. E era o povo que havia recebido de Deus a promessa. Era o povo com quem Deus estava firmando aliança ali com Moisés. Ele falou: opa, não é a melhor opção. Com certeza não é a melhor opção. Vamos seguir com a história que Deus tem. Deus já permitiu até aqui. Deus tem uma história para esse povo. E apesar de todo o erro, e apesar de toda a tendência a fazer coisas que desagradam a Deus, eu sei que Deus tem uma história para esse povo. Eu sei que Deus tem uma solução. Moisés creu numa promessa de Deus. Porque se fosse talvez eu e você, a gente pensaria: opa, acho que vamos ter que seguir um outro plano, que esse aqui não deu certo. Moisés sabia que o que Deus havia prometido, a história que Deus havia começado com aquele povo, quando Deus começou alguma coisa, ele sabia que não precisaria terminar com destruição. Moisés não tinha talvez nem noção de que Jesus um dia viria e morreria por esse povo, daria por ele o seu sangue e os libertaria de todo o mal, pagaria o preço de todo o pecado, de todo o erro e daria remissão, né, de todo o pecado. Talvez Moisés não tinha essa noção, mas ele acreditou que Deus sabia, Deus tinha um plano, que ele não conseguia ver com seus próprios olhos, mas se Deus começou aquela história, ele sabia como terminar. Então ele falou: não, Senhor, o Senhor tem promessa para esse povo. Não vamos pôr não vamos destruir, vamos continuar a história. E aí é interessante porque quando Moisés desceu do monte, com as tábuas da lei na mão, e ele viu o que o povo estava fazendo, e ele enxergou com seus próprios olhos, se acendeu também a ira no coração dele.
e ele destruiu aquele ídolo, e ele chamou um povo consagrado para que lançasse mão de sua espada e destruísse aqueles a quem estavam realmente praticando aquelas coisas, e que o povo naquele dia se santificasse. Ou seja, Moisés, quando ele teve a proposta de Deus para decidir sobre o povo, ele entendeu que o que Deus estava fazendo ainda era o melhor, que ele ia continuar confiando na promessa de Deus. Mas isso não fez dele alguém que se conformasse com o mal. Quando ele desceu do monte e ele viu o povo praticando aquelas coisas horríveis, ele também se irou, ele também sentiu no seu coração que aquilo não devia ser feito, ele não se conformou com o mal. A nossa postura deve ser como a de Moisés. Nós não devemos nos conformar com o mal. Nós não devemos nos acomodar vendo o mal prosperar. Mas também não vamos julgar as coisas que Deus faz. Vamos nos santificar, vamos nos preparar, vamos interceder uns pelos outros, vamos pôr a nossa casa em ordem, vamos pôr a nossa vida em ordem, vamos nos consagrar cada dia mais. E Deus concluirá a obra que Ele começou. Deus nos deu liberdade para tomar decisões, e muitas pessoas às vezes tomam decisões de querer fazer justiça com as próprias mãos, de querer cortar o mal pela raiz, né? Matando, destruindo, fazendo justiça com as próprias mãos. Mas não foi isso que Deus ensinou. Deus ensinou a amar, a buscar a santificação, a escolher a Ele como o Deus, né? Ele nos ensinou o caminho correto. E no mais, irmãos e amigos, deixa Deus continuar a obra. Deixa Deus continuar a história. Quando nós olhamos para o mundo indo de mal a pior, pandemias, pragas, coisas terríveis acontecendo, que nós faríamos de diferente? Deus tem o controle. Deus tem o controle. Eu sei que muitas vezes situações parecem ser desesperadoras, mas confie. Confie porque Deus tem um plano e esse plano não vai falhar. Aquele povo, talvez eles não tinham noção da história linda de que Deus iria usar aquele mesmo povo para trazer ao mundo seu filho. De escrever uma história tão linda através de um povo tão desobediente e rebelde. Mas Ele escreveu. Ele escreve também na minha e na sua vida uma história bonita, uma história de alegria, de vitórias. E Ele prometeu para mim e para você uma herança de filhos. E essa herança não foi agora, né? Não foi há pouco tempo que Ele escreveu. Ele pensou, olhou o mundo e falou assim: peraí, acho que eu vou dar uma... vou ajudar fulano. Não, desde a fundação do mundo, Ele tem para nós uma herança de filhos. Ele nos escolheu. Ele tem para nós uma herança de filhos. Portanto, ainda que permaneçamos infiéis, né? Como diz em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, se somos rebeldes, se somos filhos desobedientes, Ele ainda assim permanece fiel. Ele ainda assim tem uma história para cada um de nós, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode se negar, né? Ele não pode se autonegar. E lá em Lucas 18, 19, um homem rico lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus perguntou para ele: Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Bom mestre, quem é bom? Bom é só Deus. E aí ele estava chamando bom mestre. Ele estava afirmando que ele era bom, mas muitas vezes não aceitava que ele era Deus.
E Jesus estava dizendo: bom é só Deus. Você está dizendo que eu sou bom, mas não aceita que eu sou Deus. E aí nós queremos uma parte de Deus, né? Uma parte de Jesus. Nós não queremos Ele como um todo. Nós queremos apenas a sua bondade, mas não queremos a sua justiça. Não queremos ver o seu amor sendo plenamente exercido. E quando Ele permite o mal, quando Deus ele permite, né, a existência do mal, Ele também mostra que Ele é bom e deu liberdade ao homem para livre escolha. Ele deu ao homem a condição de escolhê-lo ou não. Se ele não o fizesse, então ele estaria se negando. Porque se ele é bom, ele lhe dá uma decisão. Se ele não fosse bom, então ele poderia destruir o mal e você não teria escolha. Você não teria alternativa. Como Deus é bom. E como eu não sei fazer boas escolhas. Apesar dele ser tudo isso de bom, eu ainda, muitas vezes, escolho fazer o mal. Num mundo impossível, Deus destruiria o mal e não permitiria você escolher entre o bem e o mal. Mas no mundo real, Ele te dá essa opção. E junto, né, com a opção, Ele lhe entrega uma palavra, uma promessa. Lá em Mateus 25, versículo 34 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Haverá um dia que o Senhor dará herança àqueles que fizeram a opção correta. Mas Ele dá a escolha, Ele deixa você escolher o que você quer. Efésios 1, no versículo 4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu para isso. Ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis. E nos escolheu para uma herança. Ele nos dará uma herança. E em Apocalipse 13, 8, diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, Jesus, que é o Cordeiro de Deus, foi morto e entregue para a nossa história ser com um final feliz. Então, aqueles que não aceitam esse Cordeiro, que não aceitam o sangue de Jesus, eles estão adorando a besta, eles estão tomando um outro caminho, eles estão seguindo outro Deus, que na verdade não existe um outro Deus, existe o não Deus, o que não é Deus. Assim como o mal não é um ser, mas é na verdade a ausência de Deus, também não existe um segundo Deus. Quando nós não aceitamos Deus, nós simplesmente abandonamos, rejeitamos a promessa de filhos, de herdeiros e daqueles a quem Deus tem uma promessa maravilhosa, aqueles a quem Deus tem uma história linda para concluir. Conclusão: é justamente por ser onipotente, onisciente e totalmente bom que Deus criou um mundo onde o mal existe. Qualquer outra coisa não seria tão boa quanto a realidade. Isso não quer dizer que Deus não se importe com o mal, né? Assim como Moisés, que era um homem, é um mortal, ele se importou com o mal, ele se incomodou com o mal. Deus também se incomoda, Deus também não se conforma, não está confortável, né? Digamos assim, não aceita, né, o mal. Mas mesmo assim, ele vence o mal por meio da única forma definitiva, que é Jesus Cristo. Então, para os ateus aí que gostariam que Deus vencesse o mal, ele já venceu. A resposta é essa. Se você acha que Deus não é Deus por causa da existência do mal, ele mostra para nós que ainda que o mal exista, né, ainda que haja essa segunda opção, ele já venceu
por Cristo Jesus. Que a sua decisão seja essa: aceitar a história com Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, e que é a promessa cumprida de Deus para nós, que somos chamados também desde a fundação do mundo. Obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja fé em Deus e que você possa atravessar tudo isso confiado no Senhor. Deus te abençoe. Amém.